Em primeiro do que tudo, agradeço a Deus por este dia tão maravilhoso, o qual o Pai Eterno nos tem dado. Eu estou aqui gravando este vídeo, né, para honrar esse Deus tão bom e tão maravilhoso que nós estamos servindo. Meu nome é Giovanni, eu sou uma pessoa o qual conheci o Evangelho há já 19 anos atrás, através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estive na capital de São Paulo, o qual trabalhei 15 anos lá, e realmente eu tinha vontade de procurar procurar mensagem. Eu via as pessoas evangélicas sempre procuravam, achava muito bonito, muito lindo, mas algo me tocavam que realmente aquilo não era coisas boas, porque não oferecia nada de bom. E ao passar do tempo, aquilo foi passando. E eu me desloquei de São Paulo para o estado do Pernambuco, em São Joaquim do Monte, onde eu moro. E através desse tempo passei por atos de dificuldade, né? Fui uma pessoa que bebi muito e passei por frases difíceis em minha vida. E eu conheci o Evangelho um dia, uma pessoa adventista, né? Passou para me falar desse amor. E eu naturalmente queria conhecer esse amor que a Bíblia falava. E ele disse que Jesus Cristo foi preparar uma casa para mim no céu. Aliás, para todos aqueles que realmente quisessem morar no céu. Então ele lá em João capítulo 14, né? É uma frase bem conhecida, explicando o que tem essa casa. E ali totalmente eu fiquei maravilhado com aquilo, né? E eu queria vencer algum obstáculo, alguma dificuldade que obviamente tinha na minha vida. E há muitos anos atrás eu aceitei esse Evangelho. E me tornei adventista do sétimo dia. Ao eu começar na igreja adventista, eu lembro que a minha sogra, né? Obviamente lá tinha uns cantos, não tinha microfone, não tinha nada, ela cantava na garganta. Era uma coisa muito maravilhosa. Não tinha hoje o que está acontecendo na igreja. E os tempos foi passando. E ali foi entrando multidões de pessoas. E a igreja foi perdendo o seu vínculo ali. Pessoas de qualquer maneira chegavam lá, já ia para o púlpito das igrejas pregar, sem realmente ninguém conhecer quem é a vida deles. E eu, os meus queridos amados, e o tempo foi passando, e eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a analisar a Bíblia e comecei a buscar a presença de Deus. E há um certo tempo me colocaram como ancião. E eu passei a trabalhar como ancião dentro da igreja adventista do sétimo dia em São Joaquim do Monte. O que ocorreu? Pelo que a Bíblia mostra realmente, eu comecei a colocar aquelas normas de acordo com a Bíblia e as pessoas, os membros, começaram a achar ruim. Disse que não era daquela maneira que se trabalhava. E eu sempre comecei a falar que o nosso Deus era um Deus de honra, um Deus de glória. Também as pessoas que estavam representando ele ali tinham que ter honrá-lo em espírito, em verdade. Mas o que aconteceu mesmo? O tempo foi passando e eu não sei o que foi acontecendo. Eu sei que as dificuldades eu fui desgostando de muitas vezes das igrejas. O algo que estava acontecendo, as pessoas, a mudando de idade, tomou conta da igreja. A igreja não tinha mais, como se diz assim, não tinha mais vínculo. Parece que perderam o domínio total. E realmente eu fui ficando chocado. E quando foi um certo dia, eu cheguei na igreja adventista sétimo dia. Eu cheguei no sábado de Páscoa, quando cheguei lá encontrei uma cruz que não tinha mais tamanho. E eu falei, peraí, o nosso Deus é um Deus vivo, para que essa cruz aqui? Essa cruz não pertence mais a nós, porque se Jesus Cristo é vivo, para que carregar essa cruz? E a mais passar adiante, ali, os anciões ficaram de olho em mim e levaram um pastor em minha casa, para me disciplinar. E esse pastor tinha entrado nessa igreja sem realmente me conhecer. E o que aconteceu? Ele tomou a decisão, foi na minha residência, da minha casa, e quando ele chegou lá, ele totalmente disse, olha, eu vim disciplinar você. Eu perguntei para ele qual o motivo. Ele falou porque eu tinha realmente escandalizado a igreja. Eu perguntei para ele qual o pecado que eu cometi para que você pudesse me disciplinar. E ele disse, não, o pecado que você falou palavras lá que não agradou, quer dizer, que não agradou sobre o quê? Não agradou a ele. Porque eu falei que o Deus que ele estava seguindo dentro da igreja adventista agora já era um Deus morto, carregando uma cruz. E aquele pastor queria que eu assinasse realmente a disciplina. Eu falei para ele, pastor, eu não cometi nenhum pecado para que eu assinasse a disciplina. E o que resolveu comigo? Ali realmente eu me ajoelhei diante dele e falei assim, pastor, se eu realmente pequei diante do meu Deus, quando eu me ajoelho, eu peço perdão a Jesus Cristo e ele está no santuário celestial para me perdoar. É a vossa pessoa ou é Jesus Cristo que me perdoa? Ele falou, não,
Quem perdoa é Jesus. Então você, pastor, infelizmente a sua disciplina para mim não vale nada, porque eu tenho minha consciência dentro de Deus que eu não cometo nenhum pecado. E o tempo se passando, e ele fez essa disciplina para mim. Mas aí, através de um amigo lá em São Paulo, o irmão Reginaldo, né, falou que algo diferente estava acontecendo na igreja adventista, sétimo dia. E eu comecei a preocupar-me. Eles mandaram um material para mim, mandaram um livro, Eu e o Pai Somos Um. Eu comecei a analisar, e vi que realmente tudo estava ao contrário de acordo com a Bíblia. Meus irmãos, o pastor novamente veio na minha residência, na minha casa. E eu mostrei para ele que realmente a trindade não era bíblica. Eu mostrei dentro do catolicismo bíblico a trindade de onde vinha. É a doutrina central da fé católica, não pertence ao povo de Deus. E o pastor me ameaçou em até meu nome ele remover. E eu disse, pronto, pastor, se você quer remover, não pode me remover, mas essa doutrina eu não vou perder. E eu comecei ali a analisar tudo o que estava ocorrendo, o que aconteceu. Então, meus queridos e amados, será que Jesus Cristo, será que você perguntasse hoje para Deus, Deus é uma trindade? Ele responderia de que maneira? Jesus respondia para mim e para você. Lá em Mateus, capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e revelaste aos pequeninos. Então aqui, se existisse outra pessoa no lugar do Pai e do Filho, realmente Jesus Cristo teria revelado. Ele está revelando essa mensagem aos pequeninos. E essa mensagem dos históricos começaram a se expandir por tudo quanto é lugar. E eu comecei a ler e comecei a examinar a Bíblia. E realmente o pastor veio na minha casa, normalmente chegou e removeu. Eu digo, olha, se o senhor fazer isso, o senhor tem que trazer os anciões na minha casa, para que realmente eu possa, na frente de Deus, o senhor vai ter que mostrar na Bíblia se o Espírito Santo é uma trindade. Meus queridos e amados, ele disse que era uma trindade sim. Eu chamei ele para a Bíblia. Aí novamente, eu peguei a Bíblia e disse, pastor, vamos lá para Coríntios, para nós descobrir se o Espírito Santo é uma trindade, ou seja, quem é ele. E nós tomamos as decisões. Então, eu imediatamente peguei a Bíblia e fui ler para ele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz o seguinte, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quem é o Espírito aqui? Está mostrando que é o Senhor. Mas quem é esse Senhor? Nós temos que saber. Mas no mesmo versuário, em Coríntios capítulo 4, verso 4 e 5, ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Então aqui está mostrando que o Senhor é Jesus Cristo. Existe outro Senhor no céu e na terra, além de o Deus Pai e o Deus Filho? Tem outra pessoa? Tem outro, por acaso a Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então só existe um texto que eles compartilham de Mateus capítulo 8 e 9. Nós sabemos que na Bíblia de Jerusalém o que é que está acontecendo lá. Meus irmãos, e o pastor aí, ele veio na minha residência, não tomou mais atitude, me ameaçou e realmente errou meu nome. Colocou meu nome como realmente que eu estava apostatado. Aí vem a pergunta, quem é que está apostatado? É quem está na doutrina católica ou realmente quem está na doutrina verdadeira dos pioneiros? Meus irmãos, eu comecei a pregar em São Joaquim do Monte, pela honra, com a minha pessoa só, mas fomos trabalhando, pedindo a Deus a sua misericórdia, que Deus mostrasse as pessoas, e graças a Deus, eu conheci a pessoa do irmão Jabe e outras pessoas a mais, e quando foi ontem, dia 26 de 4 de 2014, 11 pessoas tomaram as suas decisões em selar a sua vida no batismo verdadeiro, que é em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, que mensagem maravilhosa é esta? Os pastores estão acostumados, estão falando o quê? Não pegue esse material, que esse material é satânico. Sabe por que eles fazem isso, meus queridos? Porque eles sabem, se vocês pegar o material e ler, vocês descobrem todas as mentiras que tem lá dentro hoje. Todas as mentiras que estão por trás de tudo. Agora as pessoas estão cegas porque não estão lendo. Ler é uma coisa, a gente tem que examinar a Bíblia e começar a praticá-la e pedindo sabedoria do Espírito Santo de Deus, não o terceiro Deus. Porque de Gênesis e Apocalipse não mostra que existe terceiro Deus, que é o Espírito Santo é a terceira pessoa.
Meus queridos, eu só tenho que agradecer a Deus. Ontem foi uma honra e glória para o Deus eterno. Foi festa no céu, dessas pessoas descer as águas, começou com a minha pessoa. Hoje em São Joaquim do Monte está sendo maravilhados, essas bênçãos maravilhosas. E eu estou aqui para representar esse grupo maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. E todas as pessoas que quiserem conhecer a pessoa de Giovanni, eu moro em São Joaquim do Monte, me procure, que vocês vão me encontrarem. E realmente eu tenho material para passar para vocês e estudar com carinho e com amor. E vou mostrar aonde estão essas verdades que a Bíblia diz o Senhor. Só tenho que agradecer por tudo que Deus tem feito em minha vida. E eu disse, meu irmão, quando eu fazia parte daquele grupo que estava na Igreja Adventista, eu quase não conhecia nada. Hoje, louvado seja Deus, aqui está a palavra de Deus, para descobrir todas as mentiras que estão por trás de tudo. Se vocês querem reconhecer a verdade, meu irmão, não seja um irmão lagartixa. Irmão lagartixa é aquele que eu falo o seguinte, tudo que o pastor fala, ele balança a cabeça que sim. Não são como os bereanos. Os bereanos, tudo que o apóstolo Paulo falava, ele examinava para saber se aquilo era verdade. E nós vimos aqui também outro texto maravilhoso que Deus representa, porque a verdade, ela nunca vai ser a mentira, meu irmão, mas sempre vai continuar sendo a verdade. Porque esse Deus é um Deus de honra, um Deus de glória e um Deus de poder. Um Deus que quer mostrar para nós o que nós precisamos. Reconhecer dessa bondade que Deus tem por nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E essa verdade, meus irmãos, ela está aqui na palavra de Deus. Examine-se, peça a sabedoria do Espírito Santo de Deus, orem, jejue nas madrugadas e comece a buscar de joelho, que Deus vai te mostrar. O Espírito de Deus vai descer até você e vai abrir a sua mente que está completamente fechada para que você tenha iluminação desse Deus tão maravilhoso. Porque é só Deus que pode fazer isso com você. Não seja uma pessoa só ouvir o que os outros dizem. Você tem que examinar texto por texto para saber se aquilo realmente é verdade. Aí você vai descobrir todas as mentiras que estão por essas igrejas por aí afora. Nós estamos aqui, meu irmão, agradecendo a Deus por tudo mesmo. Porque para mim foi a maior honra do mundo. Foi uma festa em São Joaquim do Monte ontem, conhecido por todos os lugares, daquelas pessoas descer as águas. Uma senhora com 93 anos e 4 meses desceu as águas batismal. Foi a maior alegria, ela e o filho dela, chamado João, da cidade de Bonito. E a irmã Fátima também da cidade de Bonito. E também a irmã Gorete. Foi uma coisa tão maravilhosa, um povo tão maravilhoso que Deus está pretendendo levar pessoas a mais. Aqui estamos, a minha pessoa do irmão Jabe, São Joaquim do Monte, dirigindo esse grupo também e pedindo proteção divina do Espírito Santo para que abra a mente de cada um de nós e nós começarmos a mostrar essa maravilha. Estou agradecendo, não tenho mais nada a falar. Estou feliz, nunca me senti tão feliz como eu estou depois de estar nesse grupo. Então que Deus abençoe todos vocês. E se vocês querem reconhecer essas verdades, me procure. Estou disponível para atender qualquer um, em nome do Senhor Jesus. Amém.